Atualidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Marco Aurélio Freire, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que vai ter acesso ao plano de resposta ao tarifaço. O que podemos esperar desse plano, hein, professor? Bom dia. Muito bom dia, Vitor, bom dia, Renata, bom dia também aos ouvintes aqui do Manhã Cidade. Olha, o Haddad, quem está preparando o plano, na verdade, é, além do Ministério da Economia e seus técnicos, também o pessoal do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que tem como líder o Geraldo Alckmin. O plano consiste no onde o Brasil pode fazer respostas, porque, claro, o Brasil não deve taxar todos os produtos, não, dos Estados Unidos, como o Trump fez com a gente. O mais provável é que eles façam uma questão de setores, né? Olhem setores, façam um mapeamento de setores e com esse mapeamento eles possam ver quais são os impactos de uma eventual tarifa que o Brasil retribua aos americanos. Esse plano está chegando na mesa de Haddad hoje, né, para que ele faça a análise e também entregue ao presidente, que tem até a semana que vem, no máximo, né, até o dia 1º de agosto, para fazer algum tipo de resposta ou usar a lei de reciprocidade. Então, o Haddad conversou com os outros ministérios, enfim, e vão agora sentar, hoje eles sentam para entender esse plano. Há algumas possibilidades, por exemplo, de pegar alguns setores onde os americanos sentiriam mais a falta de comércio com a gente e você aplicar as tarifas em cima desses setores, né? Não precisa ser sobre todos os produtos. É muito provável que seja por aí, porém, a resposta disso será política. Esse é o lado técnico da coisa. Mas, do ponto de vista político, é claro que a decisão final vai ser, né, do núcleo do governo, no núcleo mais político do governo Lula, onde vai entrar, além do próprio Haddad, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, enfim, o ministro da Casa Civil, por ali, esse pessoal que vai acabar sentando com o Lula para ver quais são o impacto político de uma decisão dessa. Mas hoje o plano técnico deve estar saindo, ou chegando, aliás, nas mãos de Haddad. Ô, professor, e aí Trump fala que só vai taxar em 50% quem não se der bem com os Estados Unidos. E claramente citando ali, veja, quem está na mira, né? A mira hoje é basicamente o BRICS. Então, o processo é o seguinte: os americanos vão taxar todo mundo com talvez 10%, 15%. O grande plano do Trump é mesmo esse. Ele joga uma medida alta, faz um burburinho, um grande impacto, e depois ele espera a negociação. Isso é muito próximo ao que ele sempre fez na vida. Inclusive, os livros que ele já lançou falam disso. É o estilo dele, o modus operandi, como a gente diz. Só que, no caso, os países que ele colocar nessa lista, aí não. O Brasil, né, China e Rússia, por exemplo, estão nessa linha. Agora, a China já conseguiu algumas negociações pelo poder de fogo, né, baixando aí a tarifa para algo em torno de 30%. Por quê? Porque quando a China também toma medidas recíprocas, afeta do lado de lá, né, o comércio também. Então, a China está fazendo negociações paralelas, né, para alguns setores, para baixar isso aí. E as negociações com o Brasil ainda não chegaram por um motivo também. Olha, o Haddad foi avisado ontem pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, o Ministério da Fazenda deles, que essa questão do tarifaço não está no Ministério da Fazenda deles, digamos assim, a Secretaria do Tesouro. Está na Casa Branca. Ou seja, Trump trouxe a discussão das tarifas com o Brasil direto para a mesa do entorno dele. Com outros países, isso tem estado muito no Departamento de Tesouro, uma área mais técnica, né? Mas, em geral, no resto do mundo, as tarifas para países menores será de 15%. Será um tarifaço assim, geral de 15%. Países da África ou países que os americanos têm comércio menor, eles não vão fazer muita questão. Vão aplicar tarifas mais de 15%. Agora, com os países estratégicos, ou eles diminuem por acordo, ou eles aumentam por retaliação. Nós estamos na lista do aumento e, politicamente, é difícil que a gente saia dessa lista por hora, tá? O caminho é muito provável. Claro, o Brasil está enviando algumas pessoas, senadores, enfim, os empresários de um lado e do outro estão tentando, mas está na mesa da Casa Branca, e quando está na mesa da Casa Branca, o processo é decidido pelo núcleo duro do Trump, que inclui o seu vice-presidente, o J.D. Vance, que é, sinceramente, mais radical do que o Trump, se isso fosse possível dizer. Ele é muito mais radical mesmo, e provavelmente isso está na mão ali do gabinete mais próximo do Trump, e é por isso que a gente não sabe o que vai ocorrer, mas o mais provável
é que as tarifas continuem, pelo menos nas primeiras semanas de agosto. Porém, a conferir, porque como é política, hoje é assim de um jeito, amanhã pode ser de outro. E tem um detalhe, né? A gente sempre fica pensando, qual é o modelo de negociação, o que pode ser ofertado pelo país que está O que alvo? tem nessa conversa? O que você pode oferecer para não ser tão taxado? Vamos pegar aqui um exemplo, lembrando, claro, que cada país é um país, né? Porque o comércio exterior, cada um tem um produto específico. Bom, mas o Japão chegou num acordo com os Estados Unidos, isso foi noticiado ontem. E esse acordo faz com que a tarifa fique ali em 15% e não nos 25% que foram anunciados inicialmente pelo Trump. E o que os japoneses vão fazer? Entre outras coisas, os japoneses vão investir 550 bilhões de dólares na economia dos Estados Unidos. Ou seja, vão investir em negócios e isso vai gerar emprego para os americanos. Essa é a intenção do Trump. O ponto é, temos esse dinheiro, professor? Boa pergunta. O que podemos fazer, como o nosso comércio já é deficitário, talvez seja o nosso maior trunfo. Eles vendem mais e eles perdem mais na balança na medida que fecham as portas do comércio. Então, há 200 mil empregos nos Estados Unidos ligados à importação dos produtos que eles compram da gente. Esse é um grande fator, porque se 200 mil empregos estiverem na base ali de Trump, principalmente em lugares que tem a ver com a votação do Trump, isso é uma... Por exemplo, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, a de lá, já fez gestões à Casa Branca, né, chegou próximo à Casa Branca para dizer, olha, maneira com o Brasil. Esses são pontos. Agora, a gente não tem uma economia tão diversificada na relação com eles para fazer o impacto, por exemplo, como a China faz. Então, é para o setor mesmo. Daí esse plano do Haddad tem que ser um plano inteligente. Olha, há setores que eles vão sentir a falta de venda ou o problema da compra, mas não é em todos os produtos, não. Nosso poder de fogo é um pouco menor, mas está setorizado. E há lugares que dá para mexer mais nisso. Então, por meio de uma negociação dessa, é possível pensar em algumas tratativas. Mas o ponto é, a política vai se meter no jogo. Porque tem a questão do Bolsonaro, tem a questão do BRICS, principalmente o BRICS, porque para Trump, o problema aqui é o BRICS. E dentro dos países do BRICS, o que tem a economia, digamos assim, a Rússia tem uma economia menor do que a nossa, em alguns pontos, mas ela é militarmente protegida. A China é maior do que todo mundo. A Índia tem um mercado consumidor enorme. Fica o Brasil, né? Talvez é o lugar o mais frágil dentro vulnerável. O mais frágil dentro da questão do geopolítica. Sul, como é que tá, professor? A África do Sul, eles é mais irrelevante. Então, dos grandes, né, tirando o S, fica lá a Rússia, a Índia, ainda tem uma certa aliança com eles. A China, você já sabe que é essa guerra comercial, mas ele talvez esteja mirando o Brasil para mostrar para o bloco. Isso também tem uma questão geopolítica. Então, por mais que negociemos, provavelmente essa relação de negociação vai ser desigual. E lembrar, o Brasil precisa entender isso, é uma guerra assimétrica. Não dá para ir de frente do mesmo modo que ele veio. Então ele fez com todos os produtos, se a gente fizer do mesmo jeito, dá errado mais para a gente. Mas há setores nossos que podem impactar do lado de lá. Café, suco de laranja, eles vendem muitas coisas para a gente e isso pode impactar. Porém, é tudo esperar o plano do Haddad. Vamos aguardar, eu quero até ver se eles divulgaram o plano, dar uma olhadinha, quero dar uma olhadinha para entender para onde é que pode ser feita a resposta. Mas, por hora, é esperar. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.